Hoje a gente vai falar sobre textos de opinião, tá? Como produzir um texto de opinião, que são aqueles textos que a gente encontra em jornais, revistas, blogs, tá? Então, a produção de um texto, de um artigo, né, de opinião, um texto de opinião, ele acontece em torno de discussões polêmicas, né, e atuais que se envolvem na sociedade. É um texto que contém um conteúdo, embasamento, os quais podem ocorrer com vários temas. São temas sociais, políticos, científicos, culturais, né, de interesse geral e atual. Esses interesses afetam direta ou indiretamente um grande número de pessoas, né, a partir de um fato ocorrido e noticiado. Então, como eu falei, são notícias, né? Dessa forma, o elaborador de um artigo de opinião busca construir para os leitores uma imagem de si mesmo, mostrando seus conhecimentos sobre o tema tratado através da razão e da lógica, sustentando a sua posição, né? A gente sabe que é um texto argumentativo também, né, em que a gente tem que trabalhar com esses tipos de argumentos, né, e que você tem que mostrar o seu conhecimento desse tema tratado, como todo texto que a gente faz, né? Se você não tiver conhecimento do assunto, do tema, a gente não vai conseguir é, é, deslinchar o texto, né? O movimento do artigo de opinião ocorre em jornais, revistas, impressos, online e tem a finalidade de influenciar o posicionamento dos leitores em relação a uma questão controversa. O artigo de opinião, ele pede a opinião. Como ele já diz, né? Se é um artigo de opinião, ele vai pedir uma opinião, né? Ou seja, tese, né? Uma tese comprovada, uma opinião comprovada com esses argumentos que seriam as ideias, né? Coerentes. Nós temos a introdução, um desenvolvimento e a conclusão, né? Como todos os textos, a gente tem essa estrutura, né? A introdução, que é uma exposição do problema, né? Mais um ponto de vista. O desenvolvimento, que é a interpretação do problema, que é a argumentação. E a conclusão, que resume-se na opinião e cita sugestões para uma resolução do problema. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. É um gênero argumentativo, né? Ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Haja visto que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil, né? Então, a gente tem que usar uma linguagem padrão, né? A norma padrão da língua, né? E essa linguagem deve ser compreendida por diversos tipos de pessoas, porque várias pessoas, né, de várias classes sociais e regiões distintas, né, que vão ler, ouvir esse texto, né? Por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes, né? Que ocorrem nos dias da semana, nas semanas anteriores, né? Costumam ser os temas de artigos de opinião. E nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, que seria o quê? Promover o debate público sobre as demandas da sociedade. A estrutura de um texto de opinião. Como que a gente vai estruturar, né? Como que a gente vai formar esse texto de opinião? São três partes fundamentais. A introdução da tese, né? Onde os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costuma ser reservado para apresentar o assunto abordado. E, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, né? A gente já falou um monte sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas aqui a gente está falando de um texto de opinião. Vocês podem estar pensando, mas por que a professora está falando sobre texto jornalístico? Porque algumas vezes já caíram, tá? Já caíram em vestibulares e tal. É, é, tipos de textos assim, como textos de opinião, tá? Depois vocês vão ver alguns exemplos também.
chamamos esse ponto de vista de tese. No caso das redações escolares e propostas vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, pois nesse tipo de produção textual, o número de linhas ele é restrito, né? Então, apenas o primeiro, quando a gente vai fazer uma redação na escola ou no vestibular, né? O primeiro parágrafo, né, da composição, ele tem que ser destinado para essa função, porque a gente tem um número de linhas restrito, né? Aqui eu tenho um texto que é uma introdução de um artigo de opinião produzido pela Débora Diniz e a Gisele Carino, tá? Publicado no jornal É o País Brasil. Veja ali, tem uma violência obstétrica, né? Que é o título, né? Que é o tema. Então, a apresentação do tema está ali. Uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligências médicas. O que acontece com a brasileira Delir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo da vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto, ou quando não lhe oferecem analgesia. Anestesia, no caso, eu acho. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de Douglas, ai meu Deus, copiei errado ali. Ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea, como indicação médica para o parto seguro. Tá? A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, eu vejo que aqui, que a Débora Diniz e a Gisele Carino, o que elas fizeram aqui nesse texto de opinião? Foi apresentado o tema, né? A apresentação do tema que é a violência obstétrica, e lá, ali no final, né? Ela defende a tese, o seu ponto de vista, né? A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres, tá? O desenvolvimento com uma argumentação, a outra parte do texto de opinião. Quando a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresenta-se argumentos que comprovem o ponto de vista. O argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira, né, corresponde às informações da fundamentação, vai corresponder às informações, os fatos, dados, né, referências, entre outros que articulista busca para embaçar a sua opinião. E a segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Ainda, nós temos mais um exemplo de um texto usado pela Débora Diniz e Gisele Carino. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que uma em cada 4 mulheres vivendo com HIV e AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, quando a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que deve viver sem sexualidade
e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Então, veja que aqui, a autora do texto, ela usou três referências, né? A primeira referência, né, seria o estudo na Universidade de Harvard, né? Ela usou três referências, três pesquisas. A Universidade de Harvard, ela usou a Organização das Nações Unidas, né? E ainda usou o estudo no Mato Grosso, tá? Então, ela usou três referências, né, para fazer o desenvolvimento, três pesquisas, né? E quando ela diz, pouco sabemos da realidade das mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual, o senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir as suas vivências, né? Então, aqui ela defendeu o seu argumento. A conclusão de um artigo de opinião, ela costuma apresentar uma síntese de desenvolvimento. Ela vai trabalhar ainda com aqueles argumentos do desenvolvimento, né? E em seguida ela vai reiterar a tese. Tá? O texto também é da Débora Diniz e da Gisele Carina. Argentina e Bolívia também avançaram em legislação para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas do aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões de violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Tá? Então, veja ali, aqui a gente está falando sobre a conclusão, e no finalzinho aqui, que ela comprova a tese dela, né? Ela ainda fala um pouco sobre o desenvolvimento, os argumentos dentro do desenvolvimento, e no final, que vai concluir, ela comprova a tese dizendo que todas essas expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene da violência baseada em gênero. Como começar o artigo de opinião? A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento, né, um projeto de texto. Planejando e projetando antes de escrever, é muito provável que a composição resulte clara, coerente e bem fundamentada. Um passo a passo. Podemos dividir o processo dessa produção, desse texto de opinião, em três partes básicas. O primeiro seria um planejamento e projeto de texto, né? O primeiro passo da composição textual é a reflexão, uma leitura e a organização das ideias, né, que a gente vai desenvolver. É necessário que o autor do artigo de opinião ele defina o tema, a tese, fundamentos da argumentação e uma organização lógica do texto, né? Rascunho. Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa, ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e de conclusão. É importante que o rascunho seja um produto de projeto de texto e não se desvie da trajetória discursiva planejada. Revisão. Por fim, após o texto estar praticamente pronto, resta o quê? Revisar as questões de ordem gramatical, né, como a ortografia, acentuação, pontuação, né? Assim como no rascunho, não é aconselhável que o autor mude as informações previamente projetadas e desenvolvidas na parte anterior.
Eu tenho exemplo de um artigo de opinião do Drauzio Varela, né, que é bem conhecido por todos, né. Eu vejo como que o Drauzio se expressa, né, um artigo de opinião, né, usando todos esses requisitos que a gente viu até agora, tá? O sistema prisional talvez seja a área da administração em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Frases como lugar de bandido na cadeia tem que acabar com benefícios que encurtam penas. Vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão. Soam como música aos ouvidos da sociedade acusada pela violência. É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas. Dos que se candidatam para governar os estados e o país, entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexequíveis num campo tão sensível. Antes que os idiotas da internet, entre aspas, tirem conclusões apressadas, deixo claro que não gosto nem sou defensor de bandidos, que também quero ver preso o assaltante que rouba e mata, e que, em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico do lado dos agentes da lei se esses também forem criminosos. Em 1989, quando comecei a atender doentes nas cadeias, havia no Brasil cerca de 90 mil presos. Hoje temos ao redor de 800 mil, a terceira população carcerária do mundo. Não é verdade que prendemos poucos. O problema é que mandamos para trás das grades pequenos contraventores e deixamos em liberdade fascina-nos com dezenas de mortes nas costas. Como nos últimos 30 anos, encarceramos quase 9 vezes mais. E as cidades brasileiras tornaram-se muito mais perigosas. Não é preciso ser criminalista com pós-graduação na Soborne para concluir. Prender tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. Pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Os que não aceitam o argumento de que a pena de um condenado deve ser a privação da liberdade, não a imposição de condições desumanas. Preciso entender que o castigo das celas apinhadas tem consequências graves para quem está do lado de fora. Quando trancamos 30 homens no xadrez com capacidade para receber menos da metade, como acontece nos centros de detenção provisória de São Paulo e em quase todos os presídios do país, os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Como o poder é um espaço arbitrário que jamais fica vazio, o crime organizado assume o controle e impõe as suas leis. Diante dessa realidade, uma autoridade de vir a público para dizer que fará os presos trabalharem para compensar os gastos do Estado é piada de mau gosto. Primeiro, porque na construção das cadeias de hoje não foram projetados espaços para postos de trabalho. Depois, porque é impossível trabalhar onde não existe emprego. Desde o antigo Carandiru, ouço diretores e presídios reclamarem da falta de empresas dispostas a instalar oficinas nas dependências das cadeias, a respeito das vantagens financeiras e tributárias que o governo oferece. Quer dizer, negamos acesso ao trabalho e nos queixamos que os vagabundos consomem nosso dinheiro na ociosidade. Embora tenha conhecido detentos que se gloriam de nunca ter trabalhado, eles são exceções. O que a sociedade não sabe é que os presos são os principais interessados em cumprir penas trabalhando. Ajuda a passar as horas, que se arrastam em dias intermináveis, permite cobrir os gastos pessoais, enviar dinheiro para a família e usufruir benefícios de leis que reduzem um dia de condenação para cada 3 dias trabalhados. A questão prisional é muito grave para ficar nas mãos de aprendizes, de feiticeiros,
sem noção da complexidade do sistema penitenciário, que repete latitudes com áreas de grande sabedoria e propõe práticas, medidas simplistas sem ouvir os que estão em contato diário com os encarcerados, nem os estudiosos do problema. A era das facções, que comandam o crime de dentro dos presídios, capazes de dar ordens para vandalizar cidades, disseminar a violência pelo país inteiro e estabelecer conexões internacionais, requer dirigentes com experiências em segurança pública que conhecem as condições de funcionamento das cadeias brasileiras. O combate ao crime organizado exige inteligência, entrosamento entre as políticas, centralização das informações de um cadastro nacional, simplificação da burocracia e, acima de tudo, coragem do judiciário para criar apenas alternativas que reduzam a população carcerária. Palpites demagógicos de políticos despreparados são dispensáveis. Tá? Então, vejam que esse texto aqui, né, é um texto do Drauzio, e é um texto longo, né, porque ele não, opa, né, ele tem condições, né, de mostrar um texto, mas é um texto oral, então ele não tem aquela preocupação que nós, alunos, né, digamos assim, temos que cumprir as normas de linhas certas para ser cumpridas, né? Mas é isso aí. Então, o texto de opinião seria o que a gente falou agora, ok?